Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, do estudo da lição 8 da Escola Bíblica Dominical. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, você que tem comentado, você do Instagram, que também está nos acompanhando no Instagram, que tem curtido nosso vídeo, continue curtindo, comente. Se não é inscrito no canal, se inscreva para que o canal possa crescer cada vez mais. Mais uma vez, dizendo a você, meu muito obrigado. Desta vez, a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 8. A lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. A nossa lição, ela está com a sua leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. 20 e 21. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a autoridade da Bíblia, dividida em 3 subpontos. Sola Escritura. Segundo subponto, nossos fundamentos. Terceiro, somos deístas. O segundo ponto, zelo pela doutrina, dividida em 3 subpontos. O primeiro, ensino ou instrução. O segundo, o conteúdo da fé. O terceiro subponto, a nossa confissão de fé e a Bíblia. O terceiro ponto, cuidado quanto aos modismos, com 4 subpontos. O primeiro, modismo. O segundo, procura apresentar a Deus aprovado. O terceiro, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o quarto, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede. Está estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. O nosso texto, a nossa lição bíblica, a nossa leitura bíblica em classe, se você estiver aí nos assistindo e acompanhando, você vai ver na sua Bíblia 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Que vai nos dizer assim, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, que vai assim nos dizer, 2 Timóteo 14, capítulo 2, versículo 14, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais não são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá vendo? Profecia nenhuma, né? Profecia nenhuma, porque a profecia nunca foi produzida. Profecia nenhuma é produzida pelo homem. Ela não é produzida pelo homem, né? Ela não é produzida por homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, essa é a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro trimestre de 2021. Nós sabemos que a palavra do crente pentecostal ele tem um compromisso com a palavra. Ele tem um compromisso com Cristo. Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, diz: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é Cristo. E nós temos que seguir esta verdade, a verdade que liberta o mais vil pecador. Então é Jesus.
Essa é a verdade, Jesus. Não existe outra verdade. O homem muitas vezes quer inventar outra verdade, mas não existe. A verdade é Cristo. E nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E a introdução da nossa, mais uma vez, dizendo a você também, antes de falar da introdução, que está aí nos acompanhando no Instagram, que está acompanhando nossos vídeos, que acompanhou o nosso último vídeo aí recentemente, que não é inscrito, se inscreva. Se inscreva para que o canal possa crescer cada vez mais. E deixe seu comentário, deixe sua curtida, que é muito importante para nós. Amém? A introdução da nossa lição, ela tem um objetivo geral, demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, os objetivos específicos, afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina, pontuar os cuidados quanto aos modismos. Nosso textual diz assim: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Nossa verdade prática, ela vai dizer: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ela é infalível. Então, na introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Claro, porque nós muitas vezes não sabemos de nada, mas nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para ele nos ajudar a entender, porque tem coisa que a gente não entende, mas ele é quem vai fazer com que nós entendamos aquilo que ele está querendo passar para nós. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. A maneira como nós observamos as Escrituras, observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Tá vendo? Para nós compreendermos melhor o texto sagrado. Amém? Nosso primeiro ponto vai falar a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecimento da sola Escritura, ou somente, o que diz, traduzindo, somente as Escrituras. Um dos 5 pilares da reforma protestante. A Escritura, a Bíblia, ela é dos 5 pilares da reforma protestante. Primeiro subponto do primeiro ponto, sola Escritura. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. É a única regra de fé e prática para a vida cristã, é a Bíblia Sagrada. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Veja que todas essas denominações elas também usam a Bíblia. Uma tem a Bíblia e sua tradição, outra tem a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela, que é uma tradução da Bíblia que eles traduziram para eles mesmos. E outros têm a Bíblia e mais outros livros que acompanham eles para a sua doutrina. Mas nós, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Não temos outros livros a não ser ela. No segundo subponto fala nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns como pentecostais e sensacionistas, como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Veja aí que, né, pessoas que não entendem da Bíblia, não entendem o que ela quer passar para nós, ficam muitas vezes falando coisas a respeito do pentecostal que eles mesmos não entendem. Por isso que ele diz que nós somos vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas como um movimento que se baseia suas crenças e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, verso 8. Veja que a Bíblia deixa bem claro, o comentarista, que, né, cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Foi ali até o Novo Testamento, dali encerrou. Né? A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé da Assembleia de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 19 ao 21. Tá vendo? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Não precisamos mais de outro livro. Deus não deixou outra revelação a não ser a Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então nós não precisamos de outra revelação. A revelação ela já está aí. E é essa que deve ser estudada, e é essa que deve ser usada no nosso dia a dia como regra de fé e prática. A Bíblia é sagrada. Nosso terceiro subponto vai dizer: não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Isso aí é um completo erro. Que Deus ele não está longe, Deus está perto. Jesus mesmo disse: eu vou e enviarei o Consolador. E o Consolador é Deus, o Espírito Santo de Deus que está sobre nossas vidas. Então ele não está longe, ele está perto. É como um relógio. Deus é como um relógio que dá corda é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele. Não, Deus não é assim. Ele não deu corda a ninguém, ele não fez a criação e deixou ela sozinha. Não, ele fez a criação, mas tem acompanhado passo a passo os passos dela e tem cuidado dela diariamente. Ele não é feito um relojoeiro que dá corda ao relógio e ele deixa lá. Não, Deus não é assim. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano, Hebreus 11:6. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 21. Deus ele tem se comunicado com o seu povo através dos dons espirituais e, acima de tudo, através do seu Espírito Santo. É ele que se comunica com o seu povo. É ele que fala com o seu povo diretamente. É ele quem fala, né? Ele não deixou o seu povo abandonado. Ele continua junto do seu povo. Atos capítulo 2, versículo 14 a 21. Entretanto, essa revelação se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia, tá vendo? Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Veja que ele se comunica através de diversas maneiras, até pelas coisas simples do nosso dia a dia. Pelas coisas simples. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos fazer uma leiturazinha bíblica para você entender melhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Tá vendo? Ele não deixa ninguém só. Ele está aí, atuando no meio da igreja, né? E não deixa o seu povo sozinho. Ele continua a falar com o seu povo e a orientar. Deus está aí ainda no meio do povo, ajudando o povo em tudo que ele realmente precisa e orientando para que ele possa seguir na caminhada firme, sabendo que os nossos dias são difíceis e muitas coisas vão vir sobre o seu povo, mas Deus não tem abandonado o seu povo, ele tem cuidado, ele tem falado todos os dias e até nas coisas simples no nosso dia a dia. Segundo ponto fala, esse foi o primeiro ponto, né? Primeiro ponto nosso, a autoridade da Bíblia. Segundo, zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito tempo cedo, na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes cresçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja, para que cresçam melhor o pensamento bíblico. Por isso que ela precisa ser interpretada, e ela tem sido interpretada ao longo dos séculos. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito, né? Primeiro subponto, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o contexto sagrado expressa perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução, Deuteronômio 32, verso 2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Veja que
quando ele fala e perseverando na doutrina do apóstolo, os discípulos seguiam os ensinos apostólicos. Ele não seguia outros ensinos. Ele seguia os ensinos apostólicos. É isso que ele ensinou, que era a verdadeira ação doutrina. Por isso que ele vai dizer, né? E significa que os discípulos permaneciam seguindo os ensinos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino. Eles estavam ali seguindo aquilo que foi deixado pelos apóstolos. Porque muitos apóstolos foram martirizados. Mas mesmo assim, os discípulos seguiram, né? Seguindo o mesmo ensinamento que eles deixaram. Por isso que ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Eles têm que permanecer seguindo isso. Dessa mesma forma, temos sobre nós, seguindo os ensinos que foram deixados para nós através da Bíblia Sagrada. Segundo subponto, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão. Como os credos, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Veja, o conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o conteúdo doutrinário. Auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Né? A experiência, aquilo que alguém passou, aquilo que alguém viveu, junto com a doutrina, junto com a palavra, junta a experiência cristã e tudo isso se junta também ao intelecto humano, que vai começar a entender melhor a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16 e 2 Timóteo 3,16. Ele vai dizer, 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para exortar, ensinar, né? Corrigir, tudo isso a palavra serve. E isso se faz por meio do ensino, da instrução, quando o apóstolo Paulo diz, traz estas coisas à memória, no verso 14, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo aos falatórios profanos, versículo 16. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Veja que tudo isso vem para contribuir, né, para o melhor aprendizado da igreja. E ainda diz mais aí, né, que quando ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos, quer dizer, as conversações que não levam a nada, que só levam a ter contenda. Mas a conversação do crente é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele tem que estar falando sobre a Bíblia, aprendendo cada vez mais sobre a Bíblia e não sobre outras coisas, e não sobre aquilo que o mundo muitas vezes está oferecendo aí em várias literaturas profana e mundana, que só vem para converter o caminho do crente. Mas o crente ele está sempre de acordo com a palavra de Deus. E por isso que as confissões de fé, os credos, tudo isso aí vem para contribuir, né, para o aperfeiçoamento do ensino da palavra de Deus. Terceiro subponto, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. Veja que a confissão de fé ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, então a gente vê que é um documento que muitas vezes não vai servir. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como o sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, tá vendo? A confissão de fé ela vem ajudar para a compreensão bíblica, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. Mesmo tendo a confissão de fé como auxílio, mesmo tendo uma confissão de fé para reprimir os falsos ensinos, mas a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Mateus 16, versículo 16, Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11 e 1 Timóteo capítulo 6, verso 13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Todos esses documentos, todos esses credos foram desenvolvidos ao longo da história da igreja, mas, acima de tudo, a Bíblia é a nossa regra de fé. Né? Tudo isso aí vem para auxiliar, mas quem dá a palavra final é a Bíblia Sagrada. Ela é quem dá a palavra final. Esse foi o nosso segundo ponto, zelo pela doutrina. O terceiro,
cuidado quanto aos modismos, né? Que o modismo está aí dentro das igrejas, muitas vezes regendo até o modo como a igreja se comportar, como pregar, como falar. Tudo isso aí, o modismo está aí invadindo as nossas igrejas. Primeiro ponto, modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também ao campo teológico. São os eventos de doutrina que vêm e se vão, né? Vai e vem. A moda. A moda hoje está de um jeito se usando isso. Aí usa, depois passa, ninguém nem se lembra mais, já vão usar outra coisa. É a moda. Efésios 4:14. Que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Tá vendo? É tudo passageiro e que para nada se aproveita. O modismo. Em outras palavras, são inúteis e inapropriáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom, vários dons que apareceram ao longo do século, dom da unção caicai, dom do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. Tudo isso a gente viu aí, modismo, que veio, mas já foram embora e ninguém nem sequer nem se lembra mais. Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Tito 1:9. Veja que são coisas modernas que apareceram no seio da igreja, mas que hoje já desapareceram e ninguém sabe nem onde estão essas pessoas que promoveram essas coisas. Desapareceram. Nós não ouvimos nem falar mais nele, porque tudo modismo que entrou no seio da igreja, mas já foi embora. Segundo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, 2 Coríntios 10:18. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinada pelos falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, 6 e 7, e 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, e Tito 1:9. Não vamos comentar os versículos para o vídeo não ficar muito longo para você não para não ficar muito longo para você assistir. Aí você já vai investigando em casa esses versículos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, 6 e 7. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E Tito, capítulo 1, versículo 9. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11, 13, Filipenses 13, 2, serão desmascarados e reprovados, Mateus 7, 21 ao 23. Veja que os obreiros, por isso nós devemos se apresentar a Deus aprovado, de que não tenhamos nada que nos envergonhar, né? Porque os obreiros fraudulentos, lá na frente eles vão ser desmascarados. Nosso terceiro subponto, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador no campo, Mateus 10, 20 e versículo 1. No sentido metafórico, a todos que se dedicam à obra do Senhor, são obreiro, mesmo que ele não tenha casa ministerial, mas ele é obreiro da obra do Senhor, porque trabalha na obra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 37 ao 37, 38. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja, Lucas 10 e 7, 1 Timóteo 5 e 18. Em geral, né, aos oficiais da igreja, pastor, evangelista, presbítero, esses são obreiros de ministério. Mas tem os obreiros que trabalham na obra do Senhor, que não exercem ministério, né, que são aquelas pessoas que trabalham na campanha evangelizadora, evangelizando, que trabalham nas obras sociais. Tudo isso é obra do Senhor. Aqueles que trabalham entregando literatura, aqueles que todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, mesmo sem ter ministério, são obreiros da obra do Senhor, né? E de maneira geral, os apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e o usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja, né? Todos os cargos e funções são obreiro do Senhor. Aí, no quarto subponto, que maneja bem a palavra verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomeio, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece só uma vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, Provérbio capítulo 3, verso 6 e Provérbio 11, 5.
O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Culto é lugar de pregar a palavra de Deus. Culto é lugar de ensino. Púlpito é lugar de ensino. Ensinar a igreja através da doutrina bíblica e através da pregação da palavra de Deus. Falar aquilo que Deus tem determinado para a sua igreja. Não para estar desabafando, falando dos irmãos, falando das irmãs, falando do ministério. Não. Púlpito não serve para isso. Púlpito serve para pregar a palavra do Senhor. Através do ensino e através da pregação evangélica. Para dar ensino bíblico na escola bíblica dominical, passar ensino bíblico no culto de doutrina, passar ensino bíblico nos cultos de encontro de casais, encontro de família e tudo mais. Púlpito não é lugar para estar com desabafo. E muitas às vezes fazem disso. Usam depois para estar desabafando com algum irmão que ele não gosta ou que ele tem alguma coisa contra ele. Mas púlpito não é para isso. Culto é para pregar a palavra do Senhor e para o ensino bíblico da sua palavra. Na conclusão, diz assim: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma doutrina, nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, a não ser a palavra de Deus. Amém? Desde já agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem nos acompanhado aí pelo Instagram. Continue nos acompanhando, curtindo. Se não for inscrito, como eu disse, se inscreva para que o canal cresça cada vez mais. E mais uma vez agradecendo a todos em nome de Jesus.